Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política, aqui neste formato de carpool, que alguns têm gostado, outros nem tanto, mas somando, a maioria continua a gostar e prefere este conteúdo enquanto não existe estúdio clássico, por assim dizer. Espero esta semana os trabalhos nas obras avançarem muito, porque a estante já está pronta, portanto é só mesmo instalar, mas para instalar precisa ficar tudo antes pronto, preparado e lá está, não fazer às três pancadas. O que é que nos traz este episódio de hoje? Traz-nos as medidas de Sébastien Lecornu, portanto o novo primeiro-ministro da França, e obviamente que vamos olhar para aquilo que aconteceu neste fim de semana em Londres. Esse é o prato principal, o que aconteceu em Londres. No que toca às questões ainda de Charlie Kirk, tivemos a primeira intervenção de sua mulher, ex-mulher, como quiserem colocar, porque sendo eles católicos, obviamente que o compromisso vai para a vida toda e após a morte. O que ela diz é verdade, portanto, ou seja, a ideia de se quem achava, quem era partidário de que a morte de Charlie Kirk resolveria muitas questões, não as resolve, antes pelo contrário, multiplicou, deu pretexto para que muita coisa acontecesse, para que muitas pessoas se posicionassem e tomassem inclusive decisões. Temos pessoas que têm estado a fazer publicações a dizer que eram democratas e agora vão ser republicanos porque não se identificam mais no Partido Democrata, e portanto isto foi a gota d'água para eles para clarificar posições do meio. Vale o que vale, pouco importa. O que importa aqui sim realmente é o trabalho de Charlie Kirk, como eu acho que deve ser o desejo de qualquer criador de conteúdo, é que o seu trabalho prossiga além da sua morte, e portanto, se assim o é, pelo menos por agora, isso está a acontecer, e o seu legado de debate, o seu legado de conversarmos uns com os outros, está, por enquanto, a prevalecer. Portanto, as pessoas estão a querer discutir isso, estão a querer juntar-se, e portanto tem-se visto muitos tributos, todos eles de forma pacífica. Até ao momento não há nenhum incidente violento, o que é bom, e lá está, era aquilo que eu dizia. Agora o movimento MAGA, Make America Great Again, ganhou um mártir, e todos aqueles que estão com ele não se cansam de repetir esta mesma palavra, mártir, e isso obviamente que dá armas, dá conteúdo para fazer inclusive comparações com aquilo que aconteceu da morte do mártir dos democratas, George Floyd, porque assim o quiseram fazer, comparando com este mártir de Charlie Kirk, em que, ao contrário do Black Lives Matter, não existiram cidades a arder, não existiram roubos e tudo isso. E isso é importante. E é importante para este campo, que está associado ao tal discurso de ódio, da violência e tudo mais, demonstrar neste momento mais penoso, que não reage da mesma maneira, que as pessoas não são iguais, e portanto as coisas têm que ser neste ponto de vista. Vamos ver o que é que vai acontecer, ainda falta a missa de sétimo dia e tudo mais, portanto ainda muita coisa pode mudar até lá, as coisas podem se intensificar até lá, só depende das pessoas terem um pouco de juízo e não fazerem porcaria, não fazerem asneiras e tudo mais. Hoje está mais trânsito do que habitual.
Portanto, em relação à França, portanto, Sébastien Cornu já foi empossado. Ele, como eu tinha dito, é um homem de missões impossíveis, portanto, é mesmo do estilo de quem, se ele não conseguir resolver as situações que lhe são propostas, mais ninguém o vai conseguir fazer. Portanto, é sempre o homem que é enviado para as questões difíceis, para as questões de risco impossível, e isso aí é importante de clarificar. Com isso, como eu vos tinha também anunciado, ele acaba por ter uma estratégia interessante, que é ele vai comer muito do eleitorado da direita e da extrema-direita, porque as ideias que ele tem, que vai aplicar, são mesmo de terapia de choque, como se diz, e isso tem implicações. Nomeadamente, uma das coisas que ele disse já foi: nós não podemos estar a pedir aos franceses grandes esforços se o próprio Estado não o faz. E isso é, para mim, aquilo que é a melhor forma de empatia que um Estado pode ter para com os seus cidadãos. Portanto, nós não podemos ter, que acontece na maioria dos casos, o Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças vem a exigir sacrifícios, esforços, contenção aos seus cidadãos, mas depois a máquina do Estado pouco ou nada faz. O que vai acontecer agora vai ser o fim de muitas mordomias que qualquer deputado, qualquer ex-governante, ministros, tinham para a vida. Ou seja, vão-se acabar muitas das reformas para a vida, como assim são chamadas. Para vocês terem uma noção, um ex-governante, um ex-ministro, fica sempre à sua disposição de 2 motoristas, 2 secretários e ainda um escritório para poder trabalhar posteriormente. Isto para mim faz sentido se estivermos a falar de um Presidente da República ou de um Primeiro-Ministro, que são pessoas que têm capacidade de executar. Agora, para mim, um Ministro está ali de passagem, portanto, basta apenas perder a confiança política do Presidente ou de um Primeiro-Ministro e o Ministro desaparece do cotidiano. Portanto, aquilo que eu acho que sim que deve existir é uma proibição no espaço de 5 anos de desempenhar funções iguais ou semelhantes, quer seja de consultoria, quer seja o que é que seja, junto de empresas do ramo onde esteve a ministriar, porque isso tem implicações naquilo que é também a corrupção, aquilo que é o lobby e aquilo que é também as chamadas portas giratórias. E um governo não pode permitir estas portas giratórias, porque isso acaba por prejudicar a própria República, acaba por prejudicar a própria imagem que o Estado depois fica, e isso não é positivo para ninguém. Há pessoas que conduzem muito mal. Portanto, vão-se acabar estas mordomias. Tivemos também esta semana toda a acontecer o movimento Bloquons Tout, portanto, bloqueamos tudo. E aquilo que me surpreendeu, se é que ainda há alguma coisa para me surpreender nos franceses, foi ver imagens de crianças a serem incentivadas a atirarem tijolos de espuma contra bancos, especificamente lojas de bancos. Ou era porque dava jeito, era porque estava ali à mão, não sei, ou por uma questão ideológica. Mas, lá está, para mim a escola não serve para isto. Eu não ando a pagar a escola para o meu filho andar a atirar espumas de tijolos de espumas contra as vitrines de lojas, o que é que seja, porque isso é, desde tenra idade, permitir
que haja este ataque à propriedade privada, que haja ataque ao que quer que seja. Portanto, as crianças não precisam disso, as crianças precisam de aprender valores, as crianças precisam de aprender o que é certo e errado, e claramente destruir propriedade alheia não é de todo um bom valor e está categoricamente errado. Ponto. Não vale a pena virmos aqui com outro tipo de argumentação. No que toca à questão do Reino Unido, enfim, os números vão sempre sendo diferentes. Vimos as imagens aéreas, vimos as imagens das coisas a acontecer. Portanto, começámos com os jornalistas a dizer que eram apenas 10 mil, já temos quem diga que é 100 mil, e o número que está a ser avançado pelos próprios, portanto, quem ali organizou, quem ali teve os seus convidados, fala em 3 milhões de pessoas na rua. Se é verdade, se é mentira, o certo é que 10 mil pessoas não eram de certeza. 3 milhões acho um pouco exagerado, mas se os próprios relatórios da polícia assim o dizem, então que o sejam. O que é que nos importa aqui falar, mais do que falar do Tommy? Porque, enfim, falar do Tommy, temos linhas de análise que não batem, porque há coisas que já foram ditas no passado, que já não são ditas hoje. Vale o que vale, que tem sido o rosto de voz contra, que tem sido alguém que tem dado a cara e o corpo para falar daquilo que é a agenda woke e para aquilo que é também toda a política de imigração e de albergar os requerentes de asilo. Tem sido. Agora, lá está uma vez mais, Charlie Kirk serviu para este pretexto de se juntarem, mas também foi a altura de dizerem que não queriam mais as políticas de imigração, sobretudo porque depois tem os exemplos dos Estados Unidos, e houve uma conferência de imprensa esta semana que teve um detalhe que marcou, que foi uma das jornalistas dizer, jornalistas obviamente afetas a Donald Trump, ali era clarinho como água. Portanto, ou seja, quando é para criticar um jornalista que se posiciona contra só porque sim, digo de igual forma a quem se posiciona a favor só porque sim. Portanto, para mim o jornalismo tem que ser uma coisa em que o jornalista não pode emitir a sua opinião, portanto tem que ser uma neutralidade absoluta, porque é para contar os factos e nada mais do que os factos, não é pôr ali vírgulas, não é pôr ali um mas, não é pôr o que é que seja. E esta jornalista dizia que as políticas de Donald Trump estavam a funcionar porque os seus condutores de Uber já falavam inglês. A questão aqui acaba por ser um discurso que a maioria das pessoas vão tendo, não é? Portanto, ou seja, nós em Portugal muito dificilmente apanhamos alguém a falar português, e portanto isso obviamente que vai criar atrito, vai criar fricção para tudo quanto é sítio. Portanto, o que é que nos importa aqui nós olharmos para o caso da Inglaterra desta semana é a vontade soberanista que vai crescendo em toda a Europa. E obviamente que quem esteve lá também foi um dos deputados europeus com mais visibilidade, o polaco, que acaba por vir sempre com o discurso da imigração zero. E o certo é que esse discurso da política de imigração zero vem sendo corroborado
com aquilo que são os resultados, os números que o próprio governo polaco vai dando, portanto vai trazendo às coisas, e portanto 0 ataques, 0 assaltos, portanto a questão também das violações, que isso também acaba por ser uma coisa um tanto quanto bizarra, a forma como foi trabalhada nos países nórdicos, ao ponto de terem que fazer danças e tudo mais, quer dizer, não faz sentido aquilo que temos. Mas isto leva-nos ao debate sobre a Europa, não é? Portanto, e a questão de termos agora cada vez mais movimentos soberanistas, porque isto significa que as pessoas estão cansadas. Eu próprio estou cansado desta União Europeia. Esta União Europeia não é a União Europeia que eu adoro, não é a União Europeia que eu cresci a amar, que cresci a gostar, que me fez sonhar com um futuro risonho. Esta não é a Europa. É a Europa que eu sonhei, do ponto de vista da instituição da União Europeia, que não é uma instituição, não é um governo, é como se fala muitas vezes em ciência política, a União Europeia é um OPNI, ou seja, é um objeto político não identificado, porque justamente não é uma organização, não é uma entidade supranacional, e portanto fica ali num limbo, numa incapacidade de rotulagem, vamos chamar assim. Ora, aquilo que cada vez mais está a aparecer é a Europa dos povos, em vez de ser apenas a Europa. Ou seja, se nós temos sempre um debate entre unionistas e federalistas. Portanto, os unionistas são aqueles que, tudo bem, estamos no mesmo barco, vamos fazendo política europeia, vamos estando alinhados, concertados, mas todos nós mantemos a nossa autonomia, a nossa soberania no que toca a leis. Ora, os federalistas são aqueles que querem abdicar cada vez mais a sua soberania, a sua capacidade de autodeterminação e de fazer leis e aplicar as suas leis em prol de uma unidade europeia, em que se sonha obviamente com esta ideia dos Estados Unidos da Europa, ou seja, apesar de nós olharmos para os Estados Unidos da Europa, da América, e não haver tanta diversidade quanto existe na União Europeia, porque nós andamos pela Europa, efetivamente cada país é um país diferente, portanto não vale a pena aqueles que estão com a retórica de que a Europa, o continente branco, não é o continente branco, não é um continente uniforme. Temos algumas semelhanças, porque é a cultura europeia como um todo, portanto, ou seja, não estejam à espera de encontrar na Europa países que têm sua prática de comer com as mãos, não esperem encontrar na Europa países que têm como suas práticas não tomar banho ou muito residual. Há sim uma diferença da quantidade de banhos que a malta do Sul toma versus a malta do Norte toma, não é? A questão de partilharmos a cama com o nosso parceira é totalmente diferente daquilo que são as realidades escandinavas, onde cada um tem o seu cobertor, cada um tem os seus lençóis. Do ponto de vista da higiene está certo, portanto é do estilo, ninguém tem que estar a levar com o suor um do outro, mas a nossa perspectiva romântica de povos do Sul, isso para nós não é uma questão. Mas enfim, são todos esses detalhes que vão existindo, assim como também temos cozinhas mais picantes de um lado, menos picantes do outro, com mais especiarias, menos especiarias, mais álcool, menos álcool, enfim, é o que é, e a Europa tem muita diversidade, não vale a pena dizerem que não. Quando nós olhamos para esta perspectiva de uma União Europeia de tomar conta de nós, enfim, acho que o exemplo da gestão da Covid-19 acaba por ser um exemplo em relação a isso, em que temos a nossa, vamos dizer assim, nossa Presidente
da União Europeia, portanto, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que está enterrada até ao pescoço, até às orelhas, até às sobrancelhas, como vocês quiserem dizer, por conta de contratos com Pfizer e afins, que depois vem saber com benefício para o próprio marido. E depois temos contratos que só podem ser abertos daqui a 50, 75 anos. Quer dizer, não faz sentido, não tem lógica nenhuma aquilo que nós estamos a querer apregoar. Ou seja, se nós queremos uma Europa sem fronteiras internas, ou seja, a ideia de eu poder ir daqui de Portugal até à Polónia sem ter que passar alfândegas, sem ter que me estar a ser revistado, ou quer que seja. Eu, quando estive na Hungria, devo dizer que a Hungria foi dos únicos países que manteve fronteira, ou seja, fazer uma fiscalização de quem entra e quem sai. Para vocês terem noção, nós temos um problema que só foi solucionado por conta da fila enorme que já estava-se a fazer naquela portagem, porque todos nós tínhamos o cartão de cidadão, mas no caso a minha mãe ainda tinha o bilhete de identidade, ou seja, estavam a ser entregues cartões azuis, mas depois havia um grande documento plastificado amarelo, não é? E portanto isso estava a dar problemas, porque depois também quem ali estava mal falava inglês, e portanto não conseguia perceber que aquilo era a mesma documentação, simplesmente tinha sido, estávamos ainda no processo de transição. E portanto a minha mãe, quando voltámos, foi logo fazer a troca do bilhete de identidade pelo cartão de cidadão, porque efetivamente isto pode ser uma problemática. Enfim, apenas contar-vos este detalhe, esta história que acho interessante das viagens. Mas é isso que nós temos que olhar, nós queremos uma Comissão Europeia forte, nós queremos países com as suas dinâmicas respeitadas e fortes. O que é que nós queremos? Porque, obviamente, que estarmos como um bloco é muito mais interessante, somos muito mais fortes. O problema para mim é que isso não tem-se concretizado, ou seja, eu não acredito que a ideia federalista esteja errada, porque também sonho com isso, mas não quero, obviamente, que o meu país perca a sua autenticidade, que perca a sua soberania, a sua capacidade de dizer o que quer e de legislar para aqueles que aqui estão e para aqueles que escolhem as coisas, porque claramente não temos uma União Europeia que se faça sentir nas populações. Não temos uma política de proximidade, se nem o próprio governo e as próprias autarquias muitas vezes não conseguem fazê-lo, a União Europeia também não o consegue fazer de todo. Portanto, apesar de todos virmos, todos com sondagens e com estudos que me dizem que nós estamos cada vez mais europeístas e tudo mais, sim, estaremos, porque nos é benéfico o facto de podermos usar a mesma moeda, de termos línguas em comum e que o francês e o inglês estão sempre presentes em quase todo o lado. Isso dá-nos conforto, mas agora temos estado com políticas que não estão à altura deste nível de confiança e não temos estado a conseguir legislar nesse sentido, com as visões diferentes, com as histórias diferentes que cada país tem. Obviamente que não vão pedir a pessoal da Europa de Leste que confie mais no Estado e tudo mais, porque esse não é o caminho, disso estão eles escaldados, ao passo que se calhar o pessoal do Sul está sempre de mão estendida ao Estado, à espera que o Estado seja aquele pai benevolente que cuida de todos e que ajuda toda a gente. Isso depois tem implicações e tem consequências. Por isso, aquilo que eu prevejo é que vai haver esta onda soberanista de novo, porque andamos sempre nestes movimentos em que temos os movimentos soberanistas
que aparecem depois de uma tentativa falhada internacional. Portanto, a ideia de quase aquela ideia que estamos todos habituados, romantizada, do governo mundial, de que existe alguém que manda em todos nós. Eu acredito, e não sou ingênuo a não achar que não há pressão e pessoal que ambicione governar o mundo e fazer com que os seus interesses sejam aplicados em todo o mundo. Eu não sou naivo a esse ponto, mas que nem a própria ONU, portanto, a Organização das Nações Unidas, consegue ter essa capacidade. Isso não. Por falar em ONU, tivemos agora também Benjamin Netanyahu a dizer que aquele território pertence a Israel. Alguém que lembre ao Sr. Benjamin Netanyahu de que Israel existe por decreto da ONU. Portanto, foi a ONU que deu aquele território a Israel, porque Israel, desde os tempos bíblicos do rei David, que nunca mais fizeram nada para ter o seu território. Portanto, apareceram no século XIX uns sionistas, os zionists, para quem estiver mais familiarizado com a vertente inglesa, que sonharam com a terra judaica, a terra prometida, a terra de todos os judeus e tudo mais, mas a questão é, criou-se o Estado de Israel. Será que todos os judeus foram para Israel? Não. Porque, uma vez mais, estamos a falar de judeus, não estamos a falar de israelitas. E são duas coisas totalmente diferentes. Porque o judeu refere-se à religião e não tanto ao país, à nação. E isso faz moça, e obviamente que ninguém quer abdicar. Pensem bem nos judeus que vivem nos Estados Unidos, que controlam as instituições nos Estados Unidos, políticas, financeiras, o que seja, tal como vemos nos filmes. Imaginem essa malta toda a ir para Israel. Quando ali chegassem a Israel, os ortodoxos que lá estão, que sempre lá tiveram e que vão bater no peito de que a família deles sempre lutou por aquele território e tudo mais, essas pessoas eram simplesmente aniquiladas pela própria sociedade, ou seja, deixavam de ser importantes. E obviamente que nisto as pessoas não vão sair do seu sítio para outro. Portanto, muitas pessoas... Aliás, tivemos o próprio exemplo do Ricardo Costa, não é? Quer dizer, era diretor de informação da SIC, não é? E foi-lhe apresentado um lugar de subdiretor no Financial Times. Outra pessoa, à partida, iria aceitar, porque ia trabalhar para o Financial Times e tudo mais, e está noutro patamar do que o grupo empresa. Todavia, ele lá seria apenas mais um, enquanto aqui era o Ricardo Costa, que tinha o seu irmão a preparar-se para ser Primeiro-Ministro, e portanto com todo o tipo de benefícios que isso lhe ia dar, não é? Portanto, é isso, vamos continuar a ter estes movimentos referentes à Europa, em que cada um vai estar a puxar para o seu lado, em que as pessoas vão cada vez mais lutar pelos seus direitos, porque quem quis unificar tudo isto perdeu muitas suas hipóteses, perdeu muito das suas alternativas para poder merecer esse voto de confiança, para merecer que essas pessoas votem nestes projetos e que alimentem estes projetos, mais do que votar, o alimentar os projetos. Portanto, é isso. Ficamos por aqui neste episódio, espero que tenham gostado. É sempre bom ter-vos desse lado, não se esqueçam de deixar o like, comentar e também de partilhar e subscrever, e nós vemos na próxima Carpool ou num próximo episódio. Quero a Deus que as obras avancem. Obrigado e até à próxima. Como eu digo, vocês sabem mais de cor, já lá tenham boas conversas e Portugal sempre. Um abraço.